A capacidade de síntese que Daniel capítulo 2 apresenta é fora da curva, é extraordinária. Imagina, Deus contou quase 3.000 anos de história com uma imagem. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Nós daremos início, introdução a Daniel capítulo 2, tirando lições. Eu pretendo nessa oportunidade tirar lições práticas do capítulo 2, sem entrar especificamente nos aspectos proféticos, tirar lições aí para a nossa vida. Eu cada vez mais vejo que os dias são maus, como que nós precisamos ser diligentes, porque a impressão que dá é que não tem mais 24 horas cada dia. Não sei se vocês têm essa sensação. Aí você olha e fala, o que eu fiz essa semana mesmo? E parece que o tempo está correndo muito, muito depressa. Então, eu acredito que o livro de Daniel nos ensina isso também, essa questão da diligência e tudo mais. Dá a impressão que a gente faz planos e não consegue executar, e essa vida vai nos engolindo, e a gente vai perdendo a noção de... Enfim, são tempos difíceis, tempos difíceis. Muito bem. Então, vamos avançar. Começando aqui com Daniel capítulo 2, que vai trazer lições muito poderosas. Algumas vezes já aconteceu de eu ter uma única oportunidade de apresentar a palavra de Deus para alguém, tipo no Uber, no aeroporto, algum evento assim que eu sei que eu vou ter, sei lá, 3, 5 minutos para falar para alguém da palavra de Deus, e muitas dessas vezes eu usei Daniel capítulo 2. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, e onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, ele te fez reinar sobre todos eles. Muitas dessas vezes. Eu conto para a pessoa, você conhece o livro do profeta Daniel? Às vezes, na maioria das vezes as pessoas falam, já ouvi falar, coisa assim. E eu conto sobre a estátua de Nabucodonosor e explico o que significa a estátua de Nabucodonosor. A cabeça de ouro que viste, és tu, ó rei Nabucodonosor. Porém, depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. Depois surgirá um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra a tudo. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com um barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro. Eu lembro uma ocasião, eu estava na Orla, no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, Praia da Costa, não sei quem aí dos irmãos conhece, a minha mãe mora ali, e tinha um vendedor que fazia uma arte, eu não lembro se era... É um tipo de arte dessas que vende em rua, não lembro exatamente o que era. Ele vendia livros, tipo de sebo, vendia livro na rua, essas feirinhas que tem na praia. E
E eu também falei para ele sobre Daniel, Nabucodonosor, expliquei a profecia. Ele ficou extremamente... Então, o livro de Daniel, capítulo 2, ele é uma ferramenta também para nós apresentarmos de modo sucinto todo o plano de Deus ao longo da história. Isso me surpreende demais, porque a capacidade de síntese que Daniel capítulo 2 apresenta é fora da curva, é extraordinária. Imagina, Deus contou quase 3.000 anos de história com uma imagem. Se aquele ditado que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, Daniel capítulo 2 é a prova cabal disso. Porque com apenas uma imagem, Deus revelou séculos e séculos de história. Impressionante. Tivemos uma live com o grupo do Recanto, semana passada, e houve um diálogo com o pastor Paulo Cordeiro, até postei no canal sobre isso, ele contando como que a Europa, apesar de toda a opulência, grandeza, riqueza, requinte, sofisticação, cultura, etc., 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 tem muita frieza, muita apostasia, uma série de questões também que mostram essa ambiguidade na Europa, sendo os pés da estátua de ferro e barro. Ou seja, a profecia se cumpriu de modo cabal. É impressionante. Muito bem, começando aqui em Daniel capítulo 2, diz que no verso 1, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos. Isso é interessante lembrar, porque salientar, porque em Daniel capítulo 1, no verso 5, a faculdade lá na Babilônia, por assim dizer, duraria 3 anos. Daniel 1, verso 5, os judeus ali, aqueles jovens, ficariam 3 anos aprendendo, estudando, para depois se apresentar ao rei. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve esse sonho. Isso implica dizer que houve uma abreviação do processo. Porque já no segundo ano, Daniel se apresenta, é colocado como... interpretou o sonho, falou qual era o sonho, que era o pedido mais absurdo que qualquer ser humano poderia pedir. Então, houve uma antecipação. Como se Deus tivesse pressa que Daniel, de fato, fosse logo introduzido na presença do rei. O Senhor não esperou os 3 anos, não esperou os protocolos. Isso também tira lições para nós. Eu estou longe da minha biblioteca aqui, senão eu ia pegar. Me veio um gancho agora da questão da verdadeira educação. Aquele livro do Sutherland, Edward Sutherland. Se você procurar no Google, você consegue até baixar em PDF. A Verdadeira Educação, de Edward Sutherland. É um livro que é um divisor de águas, é um livro muito forte, muito forte. Eu preguei sobre esse livro uma ocasião em uma das minhas igrejas, e 2 pessoas se levantaram, 2 professores, e praticamente queriam me agredir fisicamente mesmo, porque esse livro mostra a estratégia do diabo com respeito à educação como nós conhecemos hoje. E por que eu estou lembrando disso? Porque Deus simplesmente não respeitou o programa educacional do MEC babilônico. Pensa nisso. E no segundo ano do rei Nabucodonosor, o Senhor não respeitou o programa educacional do MEC babilônico e interrompeu o processo. Daniel já foi apresentado à presença do rei e se tornou grande na Babilônia. A educação como nós conhecemos hoje, ela é relativamente recente. Como que funcionavam as coisas no passado? Se nós vermos lá em Gênesis capítulo 1, vale a pena, rapidinho ali, Gênesis capítulo 1, aqui no verso 4. Gênesis capítulo 1, verso 4, aqui no verso 20. Adá teve Jabal, ele foi o pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado. O nome de seu irmão era Jubal. Ele foi pai de todos que manuseiam a harpa e o órgão. E Zilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de Torá artífice de bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naama. Veja, esses homens foram instruídos em faculdades, universidades, pós-graduação, MBA, para alcançarem os talentos que eles tinham? Não. Sempre foi assim. Em uma determinada tribo, uma aldeia, ou uma comunidade, uma sociedade, uma cidade, cada pessoa
recebe determinados talentos e desenvolvendo esses talentos vai ser útil dentro da sociedade, sem intervenção de qualquer tipo de instituição educacional. Esse livro do Sutherland apresenta isso. Foi o poder papal, o papado, que criou um sistema onde, para que você tivesse acesso a se tornar um profissional, necessariamente deveria passar por uma universidade. Isso criou um sistema de poder, concentração de conhecimento, de saber, e que você deveria pagar para o papado para você ter acesso ao prestígio, ao diploma, às insígnias para exercer um determinado talento. Nem sempre foi assim. A educação informal funcionou durante muito, muito tempo. E eu não vou fazer não tem nem como fazer um resumo tremendo disso, mas eu incentivo você a estudar sobre como foi a educação idealizada por Deus e como é a educação nos moldes atuais, e você vai ver que o antagonismo, o abismo é violento. É violento. Então, Daniel estava entre os alunos da Babilônia, deveria cumprir os requisitos acadêmicos de Babilônia, e Deus antecipou o processo. Então, é como assim, Daniel não terminou o curso, e a exemplo de algumas personalidades atuais, né? Homens que adquiriram muito resultado em suas áreas sem sequer terem cursado universidade. Foi assim que aconteceu também com Daniel. Então, primeiro ponto, nós precisamos repensar a educação moderna. É necessário repensar a educação moderna. Esse é um assunto que, sabe, me deixa muito indignado mesmo, indignado, porque o que é que nossos filhos têm aprendido na escola, entende? Quais são os efeitos que a educação atual tem exercido sobre nós e os nossos filhos? A educação atual tem feito os nossos filhos mais semelhantes a Daniel ou mais semelhantes ao mundo? A educação atual tem favorecido um caráter promissor, nobre, elevado em nossos filhos, ou tem transformado nossos filhos em fruto do ambiente, fruto do meio, sobrecarregados por todo tipo de tentação, quando muitas vezes eles não têm nem condição de se defender? Porque, veja, o que eu vou te falar pode te escandalizar, mas eu vejo que Deus foi muito, e ainda é, e sempre será, Deus é muito misericordioso na minha vida. Por quê? Porque eu fui colocado na creche com 6 meses de idade. E de lá para cá, foi creche, maternal, primário, ensino fundamental, tal, até faculdade e tudo mais. Veja, um bebê de 5 para 6 meses de idade sendo colocado numa creche para ficar o dia todo. Como que uma criança como essa, e essa foi a minha trajetória, como que alguém assim pode se defender? E eu fico pensando, se ao invés disso eu tivesse sido educado nos moldes como Sutherland apresenta, como o livre educação apresenta, se eu tivesse tido a verdadeira educação, eu poderia ter produzido muito mais, eu poderia ter avançado muito mais no meu caráter. Eu tô hoje correndo atrás do prejuízo, entendeu? Eu estou tentando hoje minimizar os efeitos danosos de não ter tido uma verdadeira educação. Eu sei que muitas vezes nossos pais fizeram melhor por nós, eles eventualmente não tinham o conhecimento que hoje está disponível. Eu sei de tudo, não estou culpando meus pais, nada disso. Mas estou dizendo, hoje, com tanto de luz que nós temos, é mais do que fundamental discernirmos a necessidade de avançarmos na verdadeira educação, tanto para nós quanto para os nossos filhos. Porque muitos dos nossos filhos estão sendo massacrados, estão sendo suplantados pelo sistema vigente atual educacional e com todo o peso que isso exerce sobre a consciência deles. Então, esse é um ponto prático que a gente precisa colocar. Eu quero ler um trecho do Patriarcas e Profetas, página 488, diz assim: as faculdades não usadas são postas na conta da mesma forma que as utilizadas. Seremos julgados por aquilo que devíamos ter feito e não fizemos, porque não usamos nossas faculdades para a glória de Deus. Um caráter nobre não é resultado de acidente, não é devido a favores especiais
ou doações da providência. É o resultado da autodisciplina, da sujeição da natureza mais baixa à mais alta, da entrega do eu ao serviço de Deus e do homem. Um caráter nobre não é resultado do acaso. Sabe, quero fazer outro gancho aqui, que ainda faz um link com o capítulo 1. A reforma de saúde que Daniel e seus amigos empreenderam, de não aceitarem as comidas do rei, comerem apenas água e legumes. Eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica, eu vou fazer e você pensa no teu coração. Como que você tem avançado na reforma de saúde? Porque a reforma de saúde faz parte também do desenvolvimento do caráter. Qual a sua maior dificuldade? Eu vou dizer a minha. A minha maior dificuldade hoje na reforma de saúde é aplicar sistematicamente atividade física. Eu gosto de atividade física. Quando eu faço, eu me sinto muito bem. Tenho até caminhado quase todos os dias e tudo mais, mas eu sinto que eu devo avançar nessa área. Eu sinto que é uma área que, se eu tiver disciplina, porque eu li aqui disciplina e lembrei, é o resultado da autodisciplina. Se eu tiver disciplina nessa área, eu vou ter ganhos secundários, primários e secundários na minha vida pessoal. E eu preciso fazer essa ênfase, disciplina. Eu vi uma entrevista com um ator de Hollywood que foi fisiculturista, lutador e é um dos atores mais bem pagos de Hollywood. E o repórter pergunta qual o segredo, porque ele já tem quase 50 anos, se eu não me engano, e tem um corpo, assim, muito atlético, né? Muito forte. O que você fez? Fala aí. O que você fez? Nada demais. Ah, qual é? Então tá, eu só fiz uma coisa. Conta aí, vai, eu preciso saber. Eu malhei 6 horas por dia, todo dia, por 20 anos direto. Qualquer um conseguiria, né? Ah, Qualquer um pode fazer isso. Ele tá certo, qualquer um pode fazer isso, mas quem faz isso? Quem paga o preço? De treinar todos os dias, durante 20 anos, 6 horas por dia. Quem paga o preço? Quem tem autodisciplina? Pois hoje eu entendo que a disciplina chega mais longe do que a inteligência. O esforço chega mais longe do que o talento nato. A pessoa que tem disciplina, ela vai mais longe. Eis a razão pela qual eu entendo que os japoneses correspondem aos top 5 de nações que mais prosperam no mundo, né? Maior economia do mundo. O Japão está sempre entre os 5 maiores economias do mundo. O Japão é um país muito pequeno, com uma topografia terrível, é um arquipélago, tem muito aclive, eles são obrigados a plantar em montanhas, ou seja, tinha tudo para dar errado. No entanto, exportam tecnologia para o mundo todo, são tidos como extremamente inteligentes, mas eu fiz karatê durante algum tempo e já me interessei pela cultura oriental. Eu entendo que não é questão de um QI mais elevado, mas é um povo muito disciplinado. É um povo muito disciplinado, que paga o preço. E entendo que isso nos falta. O brasileiro, na média, não é disciplinado. Até trabalha muito, nós trabalhamos bastante, porque tem que pagar as contas, mas a disciplina pessoal mesmo não é um forte da nossa cultura. E eu tiro essa segunda lição. Não vou nem falar precisamos, eu preciso desenvolver mais disciplina em algumas áreas da minha vida, e eu entendo que a disciplina me fará chegar mais longe. Tem uma teoria das 10.000 horas. Essa teoria diz que, é uma teoria da neurociência, diz que qualquer indivíduo se dedicar 3 horas por dia, por 10 anos, ele se torna genial naquilo que ele fizer. Existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10.000 horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos, você chega no topo, na excelência. E isso vale para qualquer... Então isso é uma matemática exata. Isso é uma matemática exata. Não precisa muito. Mozart começou a estudar piano, com 9 anos para valer. 6 anos descobriram que ele tocava. Quando é que ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Essa é a razão. Eu entendo porque que, por exemplo, Leandro Carnal, Mário Cortella e
Luiz Felipe Pondé, meio que eclodiram como ícones da internet atual, como grandes filósofos, e tem na internet, estourou esses 3 personagens, e tem um vídeo com milhões de visualizações deles. Eles estouraram, tudo bem, mas eles não começaram hoje. Eles começaram muito tempo atrás. Rodrigo Silva também. Rodrigo Silva estourou na internet. Tem muitos canais de várias seculares, canais de outras denominações, entrevistando podcasts de vários lugares, entrevistando ele, mas ele não começou agora. Há quantos anos esses homens estão ali, no silêncio do seu quarto, numa biblioteca, estudando, lendo, se preparando para poder hoje ser luz, poder apresentar uma mensagem, certo ou errado, apresentando uma mensagem, o mundo quer ouvir homens que se prepararam durante anos, porque se tornaram muito bons naquilo que eles fazem. Eu dei alguns exemplos aqui, artistas, filósofos, teólogos. Então, nos preparemos para que Deus nos use no momento certo. E aqui vai já vou deixar um ponto para trabalhar no capítulo 3, capítulo 6. Aqui no verso 3 diz que 12 e 13. Capítulo 12 e 13. Por causa disso, porque os magos disseram que era impossível, o rei ficou irado, muito furioso, ordenou a destruição de todos os homens sábios de Babilônia e decretou a morte deles. Veja, houve um decreto de morte. A besta de Apocalipse 13, tanto a da terra quanto do mar, também faz decretos de morte. Essa é uma característica de governos religiosos, governos que têm poder totalitário, que conciliam tanto poder político como religioso, todas as vezes na história. E mesmo atualmente, no Estado Islâmico, todas as vezes que um Estado se torna religioso, ele se torna perseguidor. E nessa perseguição, e a lição que nós tiraremos agora é que Daniel lutou pela sua vida. Daniel lutou pela sua vida. Ele soube o que estava acontecendo, se inteirou do que estava acontecendo, pediu um tempo para que buscasse a revelação de Deus. Daniel lutou pela sua vida e nós precisamos lutar pelas nossas vidas. Você precisa lutar pela sua vida. Veja, eu estou aqui no Maranhão. Aqui costuma ter pernilongo, né? Não sei se quando você tenta matar um pernilongo, já reparou que o bichinho é danado. Você tenta matar o pernilongo, ele some da tua vista. Até o pernilongo luta pela vida dele. Uma barata, já tentou matar uma barata? Eu já ouvi dizer naqueles documentários que baratas enxergam apenas 2 dimensões. Elas não enxergam altura. Eu já ouvi dizer isso. Mas as bichinhas são danadas, hein? Se não enxergam altura, mesmo enxergando 2 dimensões, você tenta matar a barata, ela foge, ela luta pela vida dela. Nós precisamos lutar pela nossa vida. Um dos efeitos da depressão, que pode até levar ao suicídio, é justamente a pessoa parar de lutar pela vida dela. Eu vi certa especialista falando, o suicídio é até um mistério. Por quê? Porque o senso de sobrevivência é algo muito forte em qualquer criatura, desde um pernilongo, uma barata, passando por um rato, um cachorro, até o ser humano. É um instinto de sobrevivência muito forte, é uma coisa instintiva, é muito impregnado na existência. O desejo de lutar pela própria vida, de se proteger, é um mistério do ponto de vista da sobrevivência, porque instintivamente nós tiramos a mão do fogo, instintivamente nós nos desviamos de um carro na rua, instintivamente a gente busca sobreviver. E quando alguém desiste da vida e prefere a morte do que sentir a tristeza da dor, que via de regra, alguém que se tira a própria vida, ela não quer mais sentir dor, ela está fugindo da dor, está fugindo de uma tristeza muito profunda. E eu sei o que é isso. Então, Daniel nos apresenta essa 4ª lição. Em nome de Jesus, vamos lutar pela nossa vida. Não permita que a tristeza, que é algo que praticamente é impossível nós encontrarmos alguém hoje que não sinta um grau de tristeza, lute pela tua própria vida. Peça a Deus forças e mais uma vez eu ressalto a questão da reforma de saúde. Eu entendo claramente que a reforma de saúde, entre outras coisas,
equilibra as nossas taxas hormonais e nos dá a sensação de bem-estar. As atividades físicas também fazem isso. E com as taxas hormonais ok, nós temos mais condições de sermos pessoas alegres, mesmo em meio às lutas da vida. Cuida de si mesmo, beba água, faça atividade física, uma caminhada, sinta o corpo transpirar, se esforce, coma coisas boas, durma bem. Fazendo isso, você vai estar evitando, vai estar fazendo um muro de proteção contra uma tristeza que pode te destruir. Isso é uma questão de vida ou morte, muitas vezes. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás dizendo isso. Reforma de saúde não é frescura. Não é frescura. Reforma de saúde hoje eu entendo como uma questão fundamental, crucial para a nossa vida. Que pode, inclusive, nos livrar de uma depressão e nos dar a capacidade de lutar pela nossa vida. Lutar pela nossa existência. E última lição de hoje. No próximo encontro, vamos avançar mais em Daniel 2. Quero tirar uma quinta e última lição de hoje. Quando Daniel foi interpretar o sonho, a partir do verso 24, ele deixou muito claro que o poder não vinha dele. Deixou muito claro. Ele disse, olha, no verso 27, o segredo que o rei exigiu não podem os homens, astrólogos, magos, sábios, adivinhos mostrar ao rei, porém ao Deus no céu que revela segredos. No verso 30 ele ainda repete, quanto a mim, esse segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha mais do que qualquer ser vivente. Ou seja, a quinta e última lição, Daniel não recebeu glórias para si mesmo. E eu me lembrei aqui de dois textos nos Evangelhos e um no Novo Testamento. João capítulo 5, verso 41. Jesus diz, eu não aceito glória que vem dos homens. Que tremendo, hein? Eu não aceito glória que vem dos homens. Em João 3, verso 30, João Batista diz, importa que Jesus cresça e eu diminua. Em Gálatas capítulo 1, verso 10, Paulo diz assim, pois eu não me importo em agradar os homens. 3 exemplos no Novo Testamento de homens que não tinham a menor pretensão, ambição de receber honras, glórias humanas. E Daniel deixou muito claro. Ele não quis agradar o rei e nem receber a glória do rei. Ele disse, o que eu estou fazendo não vem de mim, mas vem de Deus. Meus queridos, que essas 5 lições de hoje possam, de algum modo, fazer diferença na tua vida e na minha. Vamos avançar, porque os dias são maus, mas em nome de Jesus, em Cristo, podemos ser mais do que vencedores.